continuando aqui a questão da estrutura literária, né? Falando das 11 unidades distintas em Gênesis, a gente tem, primeiro, introdução às gerações, segundo, os céus e a terra, terceiro, Adão, quarto, Noé, quinto, os filhos de Noé, sexto, Sem, sétimo, Terá ou Tera, oitavo, Ismael, nono, Isaque, 10, Esaú e 11, Jacó. Em torno de todos esses personagens e essas circunstâncias, esses acontecimentos, é que vai dar continuidade à história do povo de Israel, a história de Deus com o seu povo. Amém? Então, aqui o autor de Gênesis, embora Gênesis não aponte diretamente o nome de seu autor, tanto as escrituras quanto a história da igreja apoiam a autoria mosaica de Gênesis, né? Escrito por Moisés, não só Gênesis, mas como todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. O Antigo Testamento está repleto de testemunhos diretos e indiretos para uma autoria mosaica de todo o Pentateuco. Êxodo 17:14, Levítico 1 e 2, Números 33:2, Deuteronômios 1:1, Josué 1:7, 1 Reis 2:3 e tem vários outros. E também o Novo Testamento contém vários testemunhos em Mateus 8:4, Marcos 12:26, Lucas 16:29, João 7:19, Atos 26:12, Romanos 10:19, 1 Coríntios 9:9 e 2 Coríntios 3:15. A igreja primitiva, que é a igreja inicial, né, dos tempos antigos, sustentava abertamente a autoria mosaica, assim como o historiador judeu do primeiro século, que é o Flávio Joséfo, né? Como era de se esperar, o Talmud de Jerusalém também defende a autoria de Moisés. Então, são várias pesquisas, né, arqueológicas que são feitas para que eles venham chegar a uma determinada conclusão a respeito desses assuntos, né? Antes de colocar que foi feito tal, né? Então, várias pesquisas e com vários homens, né, de letra, de lei, professores, arqueólogos, esqueci como é que se fala. Enfim, são várias pesquisas feitas para ser colocado dessa forma. Seria difícil encontrar em todo Israel algum outro homem mais bem preparado para escrever essa história, instruído em toda a ciência dos egípcios, Atos 7:22, Moisés fora preparado de maneira providencial para compreender e integrar, sob a instrução de Deus, a inspiração de Deus, todos os registros manuscritos e narrativas orais disponíveis. O Cristo de Gênesis. Gênesis parte do geral ao específico em suas predições messiânicas. Cristo é a descendência da mulher, em Gênesis 3:15, da linhagem de Sete, em Gênesis 4:25, o filho de Sem, em Gênesis 9:27, o descendente de Abraão, em Gênesis 12:3, de Isaque, em 21:12 de Gênesis, tudo aqui é referente a Gênesis, tá? De Jacó, 25:23, e da tribo de Judá, 49:10. E cada uma dessas citações, amados, tem um descortinar, né? Por detrás de tudo isso. Essa questão dele ser da tribo de Judá e não da tribo de Levi, né? Vem já lá em Hebreus, lá na frente, a mudança de sacerdócio, mas a gente vai
Primeiramente, ler, né? Conhecer aqui a questão da palavra de Deus. E vamos tentar conhecer mais do nosso Criador, né? Através dos seus conselhos, dos seus ensinamentos, que é isso que a gente quer para a nossa vida. Amém? Cristo também é visto em pessoas e eventos que servem de tipos. Tipo é um fato histórico, o que ilustra uma verdade espiritual. Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Romanos 5,14. Ou seja, quando Adão foi criado, Deus não queria que houvesse a morte, né? Deus criou o homem para que o homem tivesse comunhão com ele eternamente, né? Mas o pecado entrou e rompeu essa comunhão do homem com Deus. Por isso é que a gente vê, quando a gente lê ali no início de Gênesis, que fala que Deus fala para Adão que se ele comesse da árvore do bem e do mal, que ele morreria. Então Adão morreu primeiramente para a sua comunhão com Deus, né? Ele morreu para um mundo espiritual. Muitas vezes a gente lê e a gente não entende essas colocações, né? E algumas vezes eu me perguntei, mas se Deus falou que ele ia morrer, por que ele não morreu? E eu acredito que essa seja a pergunta de muitas pessoas. E aí, quando a gente não para entender e buscar de Deus essa interpretação bíblica, a gente acaba pensando, né? Porque o diabo tá aí para se aproveitar das brechas mesmo, né? Então a gente acaba pensando, sabe, isso aqui é mentira. Ele falou que o Adão ia morrer e Adão não morreu, foi coisa nenhuma, né? Mas não é bem assim. Adão morreu, a morte passou a entrar na terra, tanto que depois Caim mata Abel. Então, primeiramente, o homem foi separado de Deus e depois o homem foi separado do homem. Essas foram as causas, as mortes, né? A qual Deus estava se referindo na vida de Adão por causa do pecado, tá? Então, aqui... Adão, ele era uma figura de Cristo, né? Primeiro foi criado ele para ter uma comunhão eterna com Deus debaixo de uma obediência, e ele não cumpriu. Então, o que Deus fez? Qual é a figura daquele que havia de vir? Em Romanos 5,14 fala sobre isso. Ambos entraram no mundo mediante um ato especial de Deus, como seres sem pecado. Adão é o cabeça da velha criação. Cristo é o cabeça da nova criação. A oferta de sangue de Abel, aceitável ao Senhor, aponta para Cristo. E existe um paralelo em seu assassinato, cometido por Caim. Melquisedeque, rei de justiça, é feito semelhante ao Filho de Deus. Hebreus 7:3. Ele é rei de Salém, ou seja, rei de paz, que trouxe pão e vinho e é sacerdote do Deus Altíssimo. José também é um tipo de Cristo. Ambos foram alvos de um amor especial por parte de seus pais, ambos odiados por seus irmãos. E Jesus também foi odiado pelos judeus, né? Ele veio para o que era seu e os seus o desprezaram. A palavra fala sobre isso. Então, tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento, né, entre alguns personagens, eles estavam ali tipificando o que haveria de acontecer com Jesus. Como no caso de José, ele foi traído por seus irmãos, né, vendido, foi levado como escravo, né, e não morreu porque Deus tinha um propósito, né, na vida dele. Ele reinou, assim como Jesus também está reinando, né, nos dias de hoje. E Melquisedeque, no caso, rei de Salém, ele não teve, quando você lê na Bíblia, você não vê a parentela de Melquisedeque, você não vê pai e mãe. Então, Melquisedeque aqui está representando Jesus nessa forma figurativa, de que não teve início de dias. A Bíblia não fala quem foram os pais dele, onde ele nasceu, de onde ele surgiu, não tem histórico, né? E Jesus, a gente entende, né, pelo conhecimento bíblico, que ele também veio à Terra
né, enviado por Deus. A gente conhece seus princípios de dias porque conhecemos a história da sua criação, foi gerado no ventre de Maria e tudo mais. Mas ele não tem parentesco com Maria. Maria foi só uma progenitora para que dali viesse o descendente de Deus, né? Nascesse de uma forma humana. Foi feito de uma forma sobrenatural, mas nasceu de uma forma humana, para que se tornasse parecido conosco e cumprisse, né, na pele, na carne, que ele era 100% homem, 100% Deus, o propósito de Deus. Amém? Então, quando o Hebreus fala, eu espero que esteja sendo entendido pelos irmãos, não estejam muito enrolados. Quando o Hebreus fala que o Antigo Testamento são as sombras das coisas que haveriam de vir, está se relacionando a isso, tá? A toda essa tipologia que havia no Antigo Testamento, né, que apontavam para Cristo, como os versículos também que eu li para vocês anteriormente, e já falando do Cristo que viria. Então, tudo isso aponta, são sombras, né, do que haveria de vir, que foi Jesus. Dando continuidade. Não sei nem mais aonde eu parei, gente. Melquisedeque é feito semelhante ao Filho do Homem, Hebreus 7:3. Ele é o rei de Salém, rei de paz, que trouxe pão e vinho e é sacerdote do Deus Altíssimo. E ele é sacerdote. Já havia sacerdotes antes da tribo de Levi. Mais tarde a gente vai entender sobre isso. Amém. José também é um tipo de Cristo. Ambos foram alvos de um amor especial por parte de seus pais, ambos odiados por seus irmãos, ambos traídos e vendidos por prata, ambos condenados, apesar de sua inocência, e ambos ressurgiram da humilhação para a glória pelo poder de Deus, né? Foi isso que eu já expliquei. As chaves para Gênesis. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Palavra-chave: princípio. Gênesis narra o princípio de quase todas as coisas, incluindo o princípio do universo, da vida, do homem, do sábado, da morte, do casamento, do pecado, da redenção, da família, da literatura, das cidades, das artes, da linguagem e do sacrifício. Até da literatura, né? Porque Deus começou a mandar Moisés escrever, lá quando Moisés está lá no monte, né? Manda com que Moisés comece a anotar, a fazer o registro dessas coisas. E uma vez eu me perguntei, gente, mas se não tinha escrita ainda nessa época, como que Moisés fez para poder estar escrevendo a Bíblia? E aí a gente vem na história, né? Na época medieval, na história moderna, na história contemporânea, na época dos metais, do fogo, da pedra, e ali a gente vai descobrindo essa trajetória da escrita para entender como é que a Bíblia hoje é traduzida em letras, né? Para que a gente possa estar interpretando melhor.